Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Parto em Foco e hoje vamos falar sobre o papel do pai no aleitamento materno. Para isso eu convidei a enfermeira Giovana Capai para conversar com vocês sobre esse tema. Em agosto comemoramos o Dia dos Pais e celebramos a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que tem como tema esse ano o aleitamento materno como uma responsabilidade compartilhada. Afinal, o aleitamento materno não é responsabilidade só da mulher, é também do companheiro, é da família e de toda a sociedade. Então acho que vai ser um papo muito especial, um tema pouco abordado, na minha opinião. Falamos muito pouco sobre o papel do pai e de toda a família no aleitamento materno. Então acho que vai ser um encontro muito especial, espero que vocês curtam. E Giovana, vamos falar sobre esse tema importante, né? Vamos falar sobre esse tema importante para fechar o agosto, esse agosto dourado, que é o mês que a gente incentiva e apoia, né, o aleitamento humano. Então é um privilégio estar falando para vocês aqui, discutir esse assunto tão relevante que a nossa sociedade ainda precisa proteger tanto, né? Exatamente, né? E o ano passado conversamos um pouco sobre isso também, né? Eu sempre tenho essa percepção assim que se fala muito pouco sobre a importância de outros atores na proteção, no incentivo e no apoio ao aleitamento materno, né? Fica sempre muito conectado à imagem da mulher, né? E eu acho que está muito claro com o passar dos anos que isso é uma responsabilidade compartilhada. Então, eu gostei muito do tema desse ano, né, da campanha de aleitamento materno mundial, né, Semana Mundial, falando sobre o aleitamento materno como uma responsabilidade compartilhada. Então, muito legal, né? Você vê isso também, né? Justamente, Muito mais do que justamente. um papel só da mulher, né? Todos nós vimos, né? No entanto, que chegamos a esse tema no ano de 2021. Porque realmente a amamentação ela está vinculada única e exclusivamente à mulher, levando em consideração que só ela amamenta, né? Na teoria. Então, o peso, digamos assim, cai todo sobre a mulher. Mas na verdade não é bem assim, né? No entanto, que a OMS é, estabeleceu que esse tema, como uma responsabilidade social, uma responsabilidade de todos, precisava ser discutido, né? Para levar a, a outras pessoas do ciclo, da rede de apoio, do ciclo familiar daquela mulher, o papel delas, o papel ativo nesse processo da amamentação. Você sabe que o seu esclarecimento no ato da alta, ele muda muitas realidades. É mesmo? Que É, legal. porque às vezes o pai ainda não caiu a ficha, né? Coitado, também não deu muito tempo de processar aquele monte de coisa que aconteceu. Porque a mulher, diferente do homem, ela já é preparada ao longo da gestação para viver fisiologicamente todo esse desfecho aí do parto e tudo mais. Mas os homens ainda não conseguem. Então, a sua fala, né? Inclusive no papel de homem mesmo, muda muitos desfechos. Então, assim, é mais do que importante o obstetra abordar esses assuntos no pós-parto, inclusive sobre glúten puerperal, depressão pós-parto, apoio, amamentação, o papel dele, para virar a chavinha deles ali, muitas vezes, que muitos precisam ainda disso, né? Então, dar E, esse empurrãozinho ali é sensacional. então fica aí um recado para os obstetras, para os futuros obstetras, colegas que estão assistindo a gente aqui, né? Como é importante, às vezes, alguma fala, né, bem colocada ali no momento da alta, como isso, às vezes, pro homem, né, traz a ele uma conexão ali, entendendo o tamanho da importância dele, principalmente nesse, Qual o papel dele, né? qual o papel dele, né? Porque Então, a que, legislação não ajuda muito, né? 5 dias de licença paternidade para a grande maioria dos homens, não. O que você faz com 5 dias? Se seu filho nascer no final exatamente, de semana, você fica com a sua esposa, com seu filho 3 dias. Então, exato. assim, entender o seu papel fora disso também, né? Então, vamos falar um pouquinho primeiro sobre como você vê o papel do pai
em relação ao aleitamento materno no pré-natal? O que que ele pode fazer no pré-natal? Primeiro de tudo é participar de todos os momentos com a mãe, né? Participar das consultas, participar dos ultrassons, a mãe se sente abraçada, se sente acolhida, né? É, buscar informações no pré-natal. Educação perinatal é fundamental, então estudar junto com a mãe, ler livros, né? Se empenhar nesse sentido. Existem livros para pais hoje em dia, né? Livros direcionados para pais, livros direcionados para avós. Então, tem preparo para todo mundo. Mas, falando do pai, buscar informação, participar dos cursos, se empoderar junto com a sua esposa, né? Ou a outra mãe, se empoderar junto com a esposa, para que vocês tenham informações sólidas para o pós-parto. Isso é importantíssimo, né? É a primeira coisa que eu falo no curso. Por que que a gente tem que se preparar na gestação para amamentar? É a primeira frase que eu falo no curso de aleitamento. Porque muitas pessoas questionam isso, né? Para que eu vou falar sobre isso agora se eu não tenho neném aqui no colo para alimentar? Se eu não tenho como apoiar minha esposa? Tem sim, estando com ela nesse momento, estando com ela na busca de informações, na construção do enxoval, nas consultas, nos ultrassons, nos exames, né? Tem muita atividade durante as 40 semanas aí para vocês participarem juntos. É, então é isso. Eu também vejo um ponto já inicial importantíssimo, né? Que é o que? A construção do conhecimento, né? Então, assim, a partir do momento que a mulher está grávida e ela vai amamentar, né? É esse papel do parceiro, né? Muito importante durante o pré-natal, né? Começar a entender, se informar sobre os benefícios do aleitamento materno. Acho que é a primeira coisa, né? Assim, começar a entender um pouquinho, vamos passar por isso. Vamos passar por isso aqui em casa. A gente vai ter um bebê aqui para amamentar, né? Entender a importância, né? É muito, é um ponto essencial, né? Então, a educação perinatal, como você disse, hoje em dia existe cursos, consultorias, né? Então, assim, é a mulher que vai amamentar, mas participe, entendeu? Sim. Assim, entenda, né? Entenda sobre o processo e até das dificuldades, para que você ajude ela a reconhecer uma dificuldade para corrigir, né? Para que você entenda o tamanho da entrega que está sendo feita ali, para que você esteja ao lado, né? Então tem aí meses, né, de preparo. A mulher acaba lendo um pouco mais, né? Então eu sempre falo com elas, ó, incentive eles a participar de cursos, de encontros, de palestras, assistir uma live como essa, porque o raciocínio do homem às vezes é um pouco diferente, né? Então pegou ali, sentou, aprendeu algumas coisas, vai para casa, né? Então, muito importante, não perca a oportunidade, vocês mães, de inserir o marido de vocês, os parceiros ou as parceiras, já no pré-natal, tá? Não deixa para depois, não. Depois ele entende, depois ele vai ver, depois ele vai perceber como está sendo aqui esse momento da nossa vida. Não, 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 é no pré-natal, né? Tentar É na despertar. vontade de ter filho, né? É a sua frase do seu curso. O pai nasce na vontade de ter filho. Lá Exatamente. atrás, quando surge o Exato. desejo da gestação. Então, essa construção, ela tem que ser em dupla, ela tem que ser em equipe. Não tem por que a mulher Exato, né? fazer isso sozinha, né? O que que você poderia dar de dicas em relação a isso? Falar um pouquinho dessa importância do papel do parceiro ali, assim que o bebê acabou de nascer. A gente vê, né, não só no Instituto Nascer, mas hoje, graças ao trabalho do Instituto, outras instituições, a gente vê uma mudança com relação à participação do pai no trabalho de parto, no parto, até na cesariana, a presença deles ali, a importância disso. E muitas vezes a gente esquece mesmo, né, do pai, porque a gente dá foco para a mãe, só que a gente vê nos relatos muitas histórias de pais que ampararam o bebê para nascer, ampararam a mãe naquele momento ali do período expulsivo, deram a mão para ela, estiveram presentes,
participaram. Então, assim, eu acho que nesse processo de parto, nessa internação hospitalar, o pai ele tem que ser o protetor do aleitamento. Isso é a outra coisa que eu sempre combino com os pais que eu tenho oportunidade de conversar na gestação, né? A mãe, depois do parto, durante o trabalho de parto e depois do parto, ela está num processo de fragilidade hormonal. Então, ela não tem condições, muitas vezes, de tomar decisões. E aí vem, né, o resgate da educação perinatal, porque se o pai está informado, ele consegue tomar decisões baseadas naquilo que a mãe faria. Como é importante esse momento pro bebê, né? Falando sobre a ótica do aleitamento materno, como para o aleitamento materno, isso é muito importante. Então, que os pais estejam atentos ali para que isso seja possível. Seja numa cesariana hoje em dia, é possível o bebê nascer e vir ficar ali e amamentar durante a parte final da cesariana, num parto normal, num parto natural, né? Então, ele tem esse papel, né? Ele pode ter esse papel de tentar articular para que isso aconteça, né? Então, o pai ali como cuidador disso, olha, minha mulher gostaria de amamentar, que às vezes a mulher está ali naquela emoção, né? Ele chegar e lembrar, oh, gente, ó, ela gostaria muito de amamentar, é possível e tal, mesmo na cesariana, num parto normal, né? Então, tentar criar um ambiente ali para que a mulher possa se conectar, né? Você não vê isso como sendo uma coisa assim muito simples, mas um protetor dessa primeira hora de vida, né? O primeiro contato do bebê com a mãe, né? Ele é fundamental para regulação de temperatura, para regulação hormonal, porque o neném, se a gente for parar para pensar, ele está numa temperatura de 36, 37 graus, e aí, de repente, ele vem para 23, 24, 25 graus, que é muito diferente. Então, tem uma queda brusca de temperatura. Quando a gente faz o pele a pele, na primeira hora de ouro, a gente ajuda na regulação. Fora os outros benefícios, né? De regulação hormonal, como eu falei, de incentivo à amamentação. Hoje a gente vê alguns estudos falando, inclusive, que os bebês que são separados das mães, eles têm uma inserção na história, né? De amamentação, uma inserção de fórmula muito precoce. Então, quando o pai sabe o desejo da mãe e ele conhece daquele processo, ele vai buscar proteger. E agora, Giovana, subiu, foi para o apartamento, está resolvida. Mamou lá na hora que nasceu, pronto, está tudo certo. Somos mamíferos, a coisa vai funcionar com muita facilidade e tudo vai ser tranquilo. Vamos falar um pouquinho sobre o papel do pai ali na maternidade. Então, não é nem em casa ainda, Giovana. O que o pai pode fazer ali naquelas primeiras horas, que a mulher tá cansada, ou que o bebê está chorando, ou que a enfermeira do hospital está incentivando um leitinho artificial e tal. Me conta um pouquinho, o que você dá de dicas para os pais fiquem espertos ali, ó, nessas primeiras 2 dias da maternidade. Falo mesmo. Eu combino com eles, né? Igual eu estava falando anteriormente, eu combino com os pais que eles serão os protetores do aleitamento, porque a mãe vai estar muito frágil, né? Ela vai estar muito cansada. Não que eles não estejam também, mas eu acho que são cansaços diferentes, né? Não vamos diminuir também o esforço do pai participativo que a gente está incentivando aqui. Mas a mãe vai estar cansada. Ela já está cansada da gestação. Ela está cansada do trabalho de parto. Então, assim, eu sempre combino com os pais. Vocês vão ser protetores do aleitamento. Vocês precisam conhecer o que é o colostro, como que o colostro funciona, o que seu bebê vai fazer nas primeiras horas. Então, a gente espera uma hora e meia de bebê, um bebê ativo. E aí, entre 2 e 6 horas, um bebê que vai dormir um pouco mais. Nem sempre, mas a grande maioria. Então, se for esse caso, todo mundo deita e dorme feliz. Se não for esse o caso, o pai pode ficar com o bebê, ele pode dar esse suporte, porque a mãe está querendo cheirar o bebê, ela está precisando de um pouquinho de descanso. Então, fisiologicamente, aquele organismo está pedindo descanso, né? E o pai ficando ali do lado, ele dá segurança para aquela mãe. Muitas vezes, e isso já aconteceu também com pacientes, às vezes o pai está tão cansado que ele não consegue dar o suporte necessário para a mãe. Eu sempre sugiro, então, vamos tentar trocar com alguma outra pessoa de confiança de vocês, às vezes a avó, né, uma tia, para você descansar um pouquinho e voltar para o seu papel. Então, às vezes, essa alternância aí de acompanhante também ajuda muito.
mas ajudar nesse sentido de entender a fisiologia da amamentação, entender a fisiologia do leite, entender que seu bebê não vai chorar só porque ele está com fome, né? A gente tem em muitas maternidades ainda, infelizmente, a prescrição em massa, né? Então, todo mundo tem a prescrição ali de fórmula se necessário. E aí, o que é o se necessário? É uma necessidade de fome do bebê? É porque ele está chorando muito e a gente não sabe o que fazer? O que é se necessário? Então, é preciso dosar. Hoje, apesar dessa prescrição em massa, a gente tem algumas maternidades que já fazem um trabalho de dosar. Em vez de prescrever um volume 3 vezes maior do que cabe no estômago daquele bebê, eles prescrevem o que cabe exatamente, para a gente não deixar o neném muito letárgico, muito sonolento, e impedir o ciclo da amamentação, onde a gente precisa, no primeiro momento, de bastante estímulo para as mamas, né? Então, há essa mudança, há esse resgate, mas a gente ainda precisa caminhar muito. E quando o pai entende aquele processo, ele consegue falar, olha, o leite da minha mulher, ele tá sendo suficiente, sim. Não é porque tá saindo algumas gotinhas apenas que meu filho não está sendo alimentado. Mesmo porque o colostro por si só, né, aquelas gotinhas que saem, eles já desencadeiam processos fisiológicos do organismo do bebê para que ele se mantenha alimentado e nutrido nesses primeiros momentos, né? Então, quando o pai entende isso, ele não entra no desespero também junto com a mãe. Especialmente porque às vezes a gente ouve algumas coisas de profissionais de saúde, como a gente está dentro de uma maternidade, a gente de repente dá razão para aquelas pessoas. Mas se a gente teve uma educação perinatal, isso fica muito mais leve e muito mais claro. Vamos falar um pouquinho do papel deles para que a mulher amamente mais e melhor. Fale um pouquinho disso, assim, no dia a dia, né? As coisas do dia a dia, né? O Covid, ele facilitou muito porque grande parte dos pais estão de home office, né? Então, isso já facilitou um pouquinho pra gente. Já cansei de ver pai, às vezes ele tá em reunião e aí eu peço, olha, será que você pode segurar seu filho um pouquinho pra gente, pra eu avaliar sua esposa e tudo mais? E o pai, no meio da reunião, com o neném. Ele pegando para ele aquele momento ali, que é importante, aquele apoio dele, por mais que ele não consiga estar lá no quarto naquele momento, mas segurar o neném, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é se incluir na rotina. Não deixar a sua esposa sobrecarregada. Por quê? Porque se ela estiver sobrecarregada, ela não vai ter energia suficiente para cuidar do seu filho bem, né? Então, o pai, as avós, elas abraçam a mãe. A mãe precisa de cuidado. A casa vai precisar de cuidado. Porque quem cuida do neném vai ser a mãe. Só que para ela cuidar bem, ela precisa estar bem amparada, né? Então, se incluir nas rotinas. A única coisa que o pai não pode fazer até então é amamentar. Porque no mais, você pode trocar a fralda do seu filho, você pode segurar ele depois da mamada, você pode dar banho no seu filho. Desde o dia zero, você pode dar banho lá no chuveiro. Ah, não sei dar banho na banheira, não. Você pode dar banho lá no chuveiro. Seu neném não vai ter otite por conta disso, né? Você pode segurar o seu neném para a mãe descansar, embalar ele no sling para a mãe dormir um pouquinho, para ela tomar banho, um banho tranquilo, com bastante dignidade, lavar a cabeça, né? Porque assim, apesar da gente ter pais participativos, as mães não costumam conseguir desligar, né? Então, às vezes está lá no banho, ouve o neném chorando. O neném está dormindo, mas ela ouve o neném chorando. Então, quando o pai é participativo, a mãe tem segurança para se libertar um pouquinho daquela rotina, né? E aí fornecer esses cuidados básicos essenciais. E isso não é autocuidado, isso é cuidado básico essencial. A mãe precisa tomar banho, ela precisa escovar o dente, ela precisa se alimentar, ela precisa ir ao banheiro, ela precisa descansar. Então ela precisa. Da mesma forma que você precisa, ela também vai precisar. As famílias modernas, né? Então, aqui no Instituto a gente já tem cuidado, né, de famílias com duas mães, né? Então, já existe, né, hoje em dia, as famílias com dois pais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? A gente já tem uma experiência maior com as famílias de duas mães, né? Então, fala um pouquinho. Então, tudo aqui serve, obviamente, para uma condição de duas mães, né? Então, e ainda tem coisas mais especiais ainda, né? Nessas Sim. situações ainda é possível
a possibilidade de amamentação dupla? Me fala um pouquinho sobre isso. Sim, sim. A gente tem novas conformações de famílias, né? E teremos cada vez mais, porque as pessoas estão se encontrando dentro delas mesmas. Então, teremos cada vez mais. A gente precisa estar preparado para acolher essas famílias, né? Como qualquer outra família que a gente já acolhe. Então, a gente tem famílias com dois pais, a gente tem famílias de casais trans, né? A gente tem famílias com duas mães. Então, saber acolher, e aí, como o doutor Emerson falou, todas essas dicas que a gente deu, elas cabem para qualquer contexto familiar, né? A gente muitas vezes fala do pai, mas para qualquer contexto familiar. E aí, no caso de casais de duas mães, a gente tem a possibilidade, graças à ciência, né, de compartilhar a amamentação. Então, hoje nós temos protocolos de indução à lactação, que são feitos por equipes multidisciplinares, né? Médico obstetra, consultora de amamentação e pediatra, junto às famílias, para que quando há o desejo da outra mãe que não gestou amamentar, a gente possa proporcionar isso, né? Muitas vezes não amamentação exclusiva, mas só de ter a possibilidade de dividir um pouquinho aquela carga ali, né? Já é sensacional. 3 dicas preciosas para os pais em relação ao papel dos pais no aleitamento materno. A primeira dica que eu posso dar para vocês, que é o que eu falei, né, anteriormente, blindem as esposas de vocês. De todos os tipos de comentários, de todos os tipos de intromissões, né? Vocês são uma unidade, vamos usar um termo novo, né? São uma unidade, vocês são uma família e cabe a vocês as decisões sobre os filhos de vocês. Mas vocês precisam blindar as esposas para que elas estejam bem, né? Para cuidar do filho de vocês. Segunda dica: participem ativamente das atividades da casa. Não achem que a esposa de vocês vai dar conta de tudo, porque ninguém dá conta de tudo. Então, se você não pode colaborar, né, porque o pai não ajuda, né, a companheira não ajuda, ela participa, ela auxilia naquele momento. Então, se você puder participar das atividades da casa, eu não gosto de fazer nada de casa. Então, se você puder contratar uma pessoa para tirar essa preocupação da sua esposa, já vai ser maravilhoso, né? Então, participe das atividades domésticas, tá? E por último, mas não menos importante, forneça suprimento para sua esposa. Suprimento alimentar, suprimento hídrico e suprimento de amor. Porque uma mãe bem nutrida, com tudo isso bem alimentado, ela vai alimentar bem o filho de vocês. Eu anotei 3 dicas aqui também, então vou falar as minhas 3 dicas. Pais, busque informações. Se informe sobre a importância do aleitamento materno e como participar desse momento da vida da sua família. Então, isso é fundamental, né? Informe-se, entenda, né? A importância do aleitamento materno. Outra dica aqui: entender as dificuldades. Eu acho que é fundamental. Romantizamos muito, às vezes, o aleitamento materno. O aleitamento materno, coisa linda, aquela foto linda e tal, né? Mas é importante de quem apoia o aleitamento materno, quem está ao lado da mulher, entenda também a entrega física que está acontecendo ali, a entrega emocional, a demanda de um bebê, o consumo calórico, né? Dizem que uma amamentação completa consome o mesmo nível de calorias de uma aula de spinning. Então, olha só. Então, consome energia, cansa. Então, a amamentação não é só aquela foto linda e um ato de amor. É isso também. Mas tem uma entrega física. E se a pessoa que apoia não olha, não entende isso, entendeu? Assim, a partir do momento que entende o tamanho da entrega, o tamanho das dificuldades que podem se impor a uma mulher para amamentar no mundo moderno,
né? As noites de sono, a mudança do ritmo de vida, né? Então, entender isso eu acho fundamental. Uma pessoa, um parceiro, um pai que sabe da importância, porque se informou e que entende as dificuldades, isso é fundamental. E a terceira dica, você já falou também, participe ativamente disso aí, entendeu? Isso não é uma responsabilidade só da mulher, isso é uma responsabilidade do casal. Eu amplio dizendo que é uma responsabilidade da família, é uma responsabilidade da classe médica e dos cuidadores, é uma responsabilidade dos governantes, é uma responsabilidade de toda a sociedade, né? Então, a amamentação, ela traz benefícios a longo prazo, né, para esse indivíduo e para toda a sociedade, né? Então, assim, indivíduos mais saudáveis, mais fortalecidos, mais emocionalmente seguros, isso tem impacto na sociedade inteira, né? Então, a sociedade que pensa no seu futuro, né, pensar também na importância de proteger, de incentivar, de cuidar, para que as mulheres tenham uma vivência de aleitamento materno saudável, aleitamento humano saudável, né? Porque todos nós somos responsáveis por isso.